Como calcular o volume de um tanque de água? Calculando a capacidade de um cilindro horizontal. Meça o raio do círculo na parte inferior do cilindro. A região delimitada pelo círculo na parte inferior do cilindro é a sua superfície da base. B. Um raio é qualquer segmento de reta que vai do centro de um círculo ao seu perímetro. Para encontrar o raio, simplesmente meça a partir do ponto médio da parte inferior do cilindro para o lado de fora do círculo. Um diâmetro é qualquer segmento de reta que passa pelo centro do círculo e tem as extremidades no seu perímetro. Para qualquer círculo, o diâmetro será 2 vezes o raio. Portanto, também é possível encontrar o raio do círculo no fundo do cilindro medindo o raio e dividindo por 2. Ache a área do círculo da base do cilindro. Sabendo o raio da superfície da base. B. É possível calcular a área. Para isso, use a fórmula B igual a πr2, onde R é o raio e π é 3,14159. Calcule o volume total do tanque. É possível determinar o volume total multiplicando a área da superfície pela altura do reservatório. A fórmula é VTanque igual a πr 2 horas. Identifique um setor circular e um segmento. Se imaginar o círculo cortado em fatias, como uma pizza, cada fatia é um setor. Se uma corda, um segmento de reta que une 2 pontos em uma curva, passa por esse setor, divide-o em 2 partes. Um triângulo em um segmento. Esse segmento é importante porque, para calcular a parte cheia do seu cilindro, você terá que encontrar a área do segmento, encontrando a área do setor e subtraindo a área do triângulo, e multiplica-la pela altura do cilindro. Determine a área do seu setor. O setor é uma parte de toda a área do círculo. Para achá-la, use a fórmula acima. Calcule a área do triângulo. Ache a área do triângulo formado pela corda que passa pelo setor. Use a fórmula acima. Subtraia a área do triângulo da área do setor. Agora que tem a área do setor e do triângulo, subtraia para achar a área do segmento. D. Multiplique a área do seu segmento pela altura do cilindro. O resultado é o volume do seu reservatório. As fórmulas relevantes são mostradas acima. Determine a altura da quantidade ocupada no tanque. O último passo depende se a altura D é maior ou menor que o raio R. Se a altura é menor que o raio, use o volume V ocupado, calculado pela altura da quantidade ocupada no tanque. Se a altura é maior que o raio, use o volume da parte vazia menos o volume total do tanque. O resultado será o volume ocupado. Calculando o volume de um tanque cilíndrico vertical, meça o raio do círculo na parte inferior do cilindro. A região delimitada pelo círculo na parte inferior do cilindro é a base inferior. B. Um raio é qualquer segmento de reta que vai do centro de um círculo ao seu perímetro. Para encontrar o raio, simplesmente meça a partir do ponto médio da parte inferior do cilindro para o lado de fora do círculo. Um diâmetro é qualquer segmento de reta que passa pelo centro do círculo e tem as extremidades no seu perímetro. Para qualquer círculo, o diâmetro será 2 vezes o raio. Portanto, também é possível encontrar o raio do círculo no fundo do cilindro medindo o raio e dividindo por 2. Ache a área do círculo da base do cilindro. Sabendo o raio da superfície da base.
B. É possível calcular a área. Para isso, use a fórmula B igual a πr2, onde R é o raio e π é 3,14159. Calcule o volume total do tanque. É possível determinar o volume total multiplicando a área da superfície pela altura do reservatório. A fórmula é V-tanque igual a πr 2 horas. Determine o espaço ocupado no tanque. O volume ocupado é um cilindro menor com o mesmo raio, mas uma altura diferente. A altura do volume ocupado. D. Então, V igual a πr 2 horas. Calculando a capacidade de um tanque retangular. Encontre o volume do seu tanque. Para determinar o volume de um tanque retangular, multiplique o comprimento L pela largura W e pela altura H. A largura é a distância horizontal de lado a lado. O comprimento é a dimensão mais longa. A altura é o comprimento vertical de cima para baixo. Calcule o volume preenchido. Para tanques retangulares, o volume preenchido é simplesmente o mesmo comprimento e largura, mas com uma altura menor. A nova altura é a altura do volume ocupado. D. Portanto, o volume ocupado é igual ao comprimento vezes a largura e a altura ocupada.